Jornal da Capital. Capital Entrevista. Vamos começar agora com o advogado especialista em direito eleitoral, José Antônio Rosa. E nós vamos falar sobre o processo de julgamento da senadora Selma. Esse processo já se iniciou, já tem o voto do relator, o ministro do STJ, Og Fernandes, e o ministro Og Fernandes votou, e a conclusão do seu voto é a seguinte: determinada a cassação dela, 2 suplentes, que seja comunicado imediatamente o Senado Federal, o Tribunal Regional Eleitoral, para, em 90 dias, aliás, é isso mesmo, para em 90 dias promover novas eleições. E eu converso agora com o advogado José Antônio Rosa, até porque me parece, eu estive lá presente no julgamento, que pela argumentação do Og Fernandes, que ele desmontou toda a defesa da senadora Selma, eu acho muito difícil alguém pedir vista, ter coragem de pedir vista naquele processo. Como dizem, estava tudo articulado para pedir. Vamos ver na terça-feira se está articulado mesmo. E acho que o processo se conclui na terça-feira. E muito provavelmente com a cassação da senadora. Não é o que a gente deseja, é o que a gente está constatando que vai ocorrer. Isso ocorrendo, até fevereiro teremos julgamento dos embargos, da ida ao Supremo, etc. e tal. Até fevereiro, essa comunicação deverá ser feita e teremos eleição, portanto, 90 dias depois de publicado o acórdão. É isso? Bom dia. Na verdade, bom dia, Antero, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Capital. Na verdade, a gente não viu o acórdão, ainda não tem o acórdão, tem a voto do relator. Me pareceu que ele falou dos 90 dias quando ele rebateu a questão colocada pelos advogados, principalmente do Fávaro, da impossibilidade de ficar o Estado sem ter um senador, um representante do Estado, por esse período da eleição. Isso ele deixou muito claro que vai ficar sem, seja o período que for. Defendendo a posse do terceiro colocado. É uma defesa inglória, porque não há lei que prevê isso, e ele fez um parâmetro com a própria lei que prevê que se for cassada a chapa inteira nos últimos 15 meses do mandato, que não terá nova eleição, e ninguém assumirá, ficará 15 meses o Estado sem representante. E eu disse, para quem vai ficar 15 meses, nesse caso, sem representante, ficar 3 ou 4 meses, 3 meses, que é o prazo que ele falou, esse prazo é um prazo estimado, que ele deu, que eu entendi foi isso, da realização da eleição, do início, meio e fim. Isso porque as eleições suplementares, em qualquer dos casos, ela tem todo o período reduzido. Então, não é como uma eleição normal comum. Não, por exemplo, ele deixa claro no voto dele, eu vou dizer porque eu acompanhei o voto dele. Sim, eu também acompanhei. E as eleições normais estão em 45 dias. Isso. E que essa eleição, provavelmente, ela vai ter no máximo o mesmo período Não, eles estão estipulando 40 dias. Não acredito que tenha eles estão estipulando mais ou menos. Porque, veja bem, eles vão ter. Quer dizer, e o resto, os outros 45 dias, vamos supor, 45 dias o período eleitoral. E os outros 45 para aqueles preparativos da justiça eleitoral. Pois é, mas os preparativos aí vai incluir filiação partidária, que vão ter que reduzir o prazo. Desincompatibilização, que vão ter que reduzir o prazo, porque é um fato novo que está acontecendo agora, então o TRE vai ter que regulamentar isso, diminuindo o prazo. Prazo de convenção do partido para escolher o candidato vai ter que diminuir isso também para 5, 10 dias, esse prazo. Prazo de fazer a inscrição da chapa, registrar o candidato, também diminuir esse prazo, e também diminuir o prazo lá. Então, são vários eventos que vão acontecer. Então, esses prazos, não acredito que o tribunal marque 45 dias para uma eleição de senador, que é praticamente um recalque. Todo mundo já sabe quem foram os candidatos, e devem ser os mesmos, se não tiver fato novo. Então, acredito que 20 dias é o tempo suficiente para uma eleição desse porte, sem nenhum problema. Então, é isso que vai acontecer. Então,
Com relação à questão que você coloca aí, foi muito forte aqui, principalmente no estado de Mato Grosso, durante a semana antes da votação, de que tinha sido articulado um ministro para pedir vista. Até citar o nome do ministro, eu até dei uma entrevista sobre isso, falando sobre isso, que não acreditava nisso, que o ministro era Luiz Barroso. Não, tem 3 ministros lá que foram conversados, 3 ministros. Então, um deles pediria vista. E eu não acredito mais nesse pedido de vista, por um motivo simples. O pedido de vista ele é feito em 2 oportunidades. Ele é feito quando o ministro vai votar, é o mais normal. Aí ele fala, olha, eu não estou devidamente preparado e tal, quero conhecer melhor o processo, vou pedir vista. Ou então, quando termina o voto do relator. Terminado o voto do relator, o ministro pode pedir vista e dizer que precisa conhecer melhor o processo, e já está de caso pensado de pedir vista, e nesse caso o presidente pergunta aos demais se vão aguardar ou se já vão dar o voto. No caso pretérito, ou seja, na terça-feira passada, a ministra anunciou que ia suspender, que só ia retornar na terça-feira, porque na quinta-feira, agora, hoje, não tem o quórum, que é o quórum que precisa, que são 7 ministros que têm que estar presentes, no caso de cassação. Então não está os 7, não estarão lá. Se tiver um suplente no lugar, está vinculado o outro. Modifica o quórum. Né? Modifica o quórum, então não pode, então para terça-feira. Quando ela anunciou isso, podia muito bem, quem fosse pedir vista, fazer o pedido de vista ali naquela hora, porque vai ficar parado o processo daqui até lá. É uma semana. É um prazo mais do que suficiente para analisar a vista e votar na terça-feira. Como isso não foi feito, me parece que não tem nenhuma disponibilidade aí de fazer um pedido de vista. Até porque, no meu sentir, o voto do ministro Og Fernandes, ele foi no sentido de reconhecer os fatos incontroversos dentro do processo. Uhum. E eu tenho dito... Que são quase todos. Quase todos. Eu tenho dito ao longo desse processo todo, desde quando começou, que eu atuo já há alguns anos na Justiça Eleitoral, e eu não conheço, a não ser este, nenhum processo com tanta prova robusta materializada nos autos do processo, independentemente de testemunha, de testemunha verbal, alguma coisa assim. Provas reais, nos autos, materiais, colocados nos autos, sem nenhuma... Tanto é assim que a defesa dela, eu não vou dizer aqui que faltou qualidade aos advogados, porque não faltou, são todos de grande qualidade. Mas a defesa, ela se ateve a firulas do processo. Porque o rapaz... fez argumentação política fora do processo. Queria achacar ela, não sei o quê, por que ele entrou com a ação? Ele não podia ter entrado com a ação 2 dias antes da eleição. Como é que ele entra com a ação 2 dias antes da eleição e no dia seguinte que ele entra com a ação, já tem uma ação, o advogado passou a noite inteira fazendo ação? Isso é comum. Quantas vezes eu virei à noite fazendo ação, fazendo defesa? Quantas vezes você deixa de dormir para cuidar disso? E aí, questionando essas coisas que são extraprocessuais, não existe no processo, isso não faz diferença para o processo. Os pedidos que eles fizeram foram 18 ou 19 preliminares. Se espremer as 18 e 19, não sobra uma, são todas preliminares sem nenhuma consequência. Então, é uma situação que nós verificamos que ela ficou realmente sem condições de fazer uma defesa. Tá, olha, rapidamente é o seguinte, o Daniel do Centro está perguntando o seguinte, Antero, deveria juntar essa eleição suplementar do Senado com a de prefeito e vereador, por fator de economia de um pleito que é caríssimo. Daniel do Centro. Olha, Você acredita nessa possibilidade? Não. O que é mais caro, juntar a eleição ou deixar Mato Grosso sem representação? Eu não acredito nessa possibilidade pela urgência. Não dá para ficar sem fazer nada, esperando até agosto deste ano que vem para realizar uma eleição que já está sem o representante, o titular. Então você acredita em eleição diferenciada? Eleição diferenciada, até porque, para poder inserir uma eleição de senador, você tem que fazer 2 estruturas. Uma estrutura da eleição municipal, que já está pronta, que já vem ao longo dos anos, assim que terminou a eleição geral,
agora de governador, deputado federal, estadual, presidente da República, etc., os TREs começaram a preparar as eleições municipais. As urnas começaram a ser preparadas, a ser organizadas. É um programa diferenciado, não é o mesmo programa que é usado para outra eleição. E aí, para você fazer esta eleição de senador junto, você tem que ter um outro programa junto com esse. Não acredito em economia, nesse caso, e acredito em tumulto processual. E, além do mais, a justiça não pode ficar esperando acontecer um outro fato para poder fazer uma situação que já ocorreu, que é a cassação da candidatura da senadora Selma. Pela lei eleitoral, quem deu causa à cassação é que banca a eleição. Ou seja, a justiça pode cobrar isso da senadora Selma e seus suplentes. Pode, e eu acho que vai cobrar. O valor que gastarem aí vão depois entrar com uma execução contra a senadora Selma e seus suplentes. Não foi errada a estratégia da defesa de dividir o tempo da defesa entre 3 defensores, o defensor da Selma, o defensor do Gilberto Possamay e o defensor do segundo suplente, quer dizer, ao mesmo tempo, 7 minutos para cada um. Senador, nós temos uma experiência vasta nessa área e o que eu vi ali foi o seguinte, foi a impossibilidade de fazer uma defesa técnica. Por isso a defesa foi política. E falta de argumentos suficientes para sustentar durante 20 minutos uma mesma discussão, que é o tempo da AGE que tem para se fazer a sustentação oral. E a divisão do tempo foi no sentido de, pelo menos, mitigar isso, cada um ficar com uma parte. Eu acho que o Possamay, quando o advogado Possamay vem defender o Possamay, e ele diz que, olha, eu só emprestei o dinheiro, eu não sei o que ela fez com o dinheiro. Não, e depois eu percebo pela argumentação do Zé Eduardo Cardoso que aquilo foi uma estupidez do advogado, porque eu emprestei o dinheiro e a lei eleitoral proíbe emprestar o dinheiro. Empréstimo a não ser através de instituição financeira e no período que é permitido. No período que é permitido. Então, ali são além das provas materiais já coligidas nos autos, ainda, por parte tanto da senadora Selma quanto do Gilberto Possamay, a confissão pura e simples. Olha, o Gilberto fala, eu paguei essas coisas, 150 mil para Gênios Publicidade e 100 mil para a GM, mas eu não sabia que não podia pagar, que tinha que passar pela conta. E aí vem a fala do ministro Og Fernandes, que é reveladora, para dizer o seguinte, olha, ela foi 24 anos da magistratura e ela foi juiz eleitoral por várias vezes nesse período. E é verdade. Advogado Zé Antônio Rosa, vamos voltar aqui depois do julgamento. E depois do julgamento, quando terminar, a produção entra em contato com o senhor para a gente voltar aqui e comentar o julgamento finalizado. Né? Ok. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Bom dia a todos. São 8 horas e 53 minutos.